Para você que nunca conseguiu fazer um vestido de debutante em biscuit ou que nunca nem tentou porque acha difícil, não tem mais desculpa, porque hoje eu vou te dar o passo a passo de uma forma prática para você fazer a base de massa em biscuit, a cobrir o vestido com tecido, fazer o bordado e ainda vou te dar os truques para o seu vestido ser sucesso. Vem comigo! Nós vamos abrir a massa, tira a massa do saquinho, sova bem a massa para ela não ficar com bolha e não rachar. Depois de sovar, você aperta bem ela assim, ó, para tirar qualquer bolha de ar que tenha ficado por dentro. Vamos enrolar ela para ficar lisinha. Faz um cilindro. E aí nós vamos abrir uma tira larga de massa da largura que você quer o tamanho do vestido. Peraí, deixa eu explicar. Eu vou medir o meu vestido à altura que eu quero. O meu não vai cobrir o pé porque o tênis tem que aparecer. Você mede da cintura até a altura que você quer o vestido. O meu vai ter mais ou menos 7 centímetros. Eu vou fazer um pouquinho maior porque a massa diminui. Então, vou fazer ele com 7,5. Então, eu vou abrir a massa com a largura de 7,5. Mas eu vou deixar o molde tá na descrição. Para quem não quer fazer a olho, eu vou deixar o molde na descrição, mas aí depende do tamanho da sua boneca. Eu vou deixar o molde pro tamanho da minha boneca. Já dá aquele joinha para você não esquecer e outras pessoas poderem ver o vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações, todas as novidades. Tem muito vídeo legal. Deixa nos comentários o que você quer ver nos próximos vídeos. Se você gostou desse, ele te ajudou. Se tem alguma dica. Eu vou abrir a massa com mais ou menos uns 2 milímetros. É uma massa fina, mas não precisa ser aquele fino transparente. Você pode fazer a olho, cortar e fazer a medida que eu falei, mas eu vou deixar o molde ficar na descrição. Então, eu vou fazer com molde para poder você entender. Corta aqui na beiradinha, seguindo o molde. Vamos tirar o excesso. E agora eu vou franzir essa massa. Você vira a parte mais estreita para o seu lado. E aí vem, levanta aqui a ponta e vai juntando a ponta, junta a massa e aperta. Junta mais um pedacinho e aperta. E vai fazendo isso em toda a massa. Agora você passa o rolo aqui em cima, ó, de leve, só para poder juntar a massa direitinho. Vem com a carretilha novamente e acerta. Para tirar as pontas, as rebarras. Agora, nós vamos ajeitar a parte de baixo. Cada gominho desse, você vai levantar aqui, ó. Vem com o dedo por baixo do gominho e ajeita ele. Aqui tem mais outro gominho. Você vem por baixo, levanta, deixa ele altinho. Vem fazendo a mesma coisa que do outro lado. Cada gominho você levanta a massa e faz o altinho dele, que a massa tá esticada embaixo. Levanta o gominho e deixa ele montadinho. Se você quiser, pode levantar com a esteca aqui, ó. Vem por baixo e traz a massa pra lá. Vem por baixo. Eu tô acostumada a fazer sem a esteca. Assim fica até um pouquinho mais fácil. Tirar o excesso aqui. E agora eu venho com o secador e vou dar uma ressecada nessa massa para poder facilitar na hora de colocar e ele já ficar montadinho, senão o gominho que a gente fez vai arriando e ele perde todo esse movimento. Vou deixar o secador aqui por alguns minutos. Agora nós vamos virar a massa e fazer do outro lado a mesma coisa. Pronto, já ressequei a massa dos dois lados, ela já tá mais fácil de pegar. E agora nós vamos colar. Eu vou passar cola branca aqui na cintura e vou colocar nossa massa.
Faz ela sempre um pouquinho mais comprida, porque a massa encolhe quando seca. Vem com a massa na parte da frente, para a emenda ficar para trás. Coloca aqui na cintura. Vou botar um pouquinho mais para cima, depois a gente tira o excesso. E vem colocando ela para trás, sem esticar a massa, para não perder o franzido. Talvez sobre massa aqui atrás, porque depende do tamanho da sua boneca. Você vai cortar o excesso. Vou cortar aqui do outro lado também, mas não vou cortar muito, porque eu quero que ele fique bem armadinho. Vem ajeitando na cintura. Você vai pegar, um lado você vai colar aqui, e o lado que vai ficar por cima, você vai deixar assim, ó. Você vai cortar aqui na beirada do gominho e vai dobrar ele pra dentro. Aqui tem que tirar o excesso. Você vai colocar o gominho pra dentro e vai colar aqui em cima do outro, pra não aparecer a emenda. Passa a cola. E vem com o gominho de cima dobrado pra dentro. E agora eu vou tirar o excesso aqui em cima, ficou grande. Como o tênis tem que aparecer, e agora você vem com a esteca e vai grudando aqui a massa. Como esse vestido é armado, não aperta daqui de baixo não, aperta só aqui na pontinha, para ele não perder o volume. Ajeita por baixo, levanta ele para não perder o volume. Vou cortar aqui um pouquinho o excesso atrás, ficou um pouquinho grande. É assim mesmo, a gente vai ajeitando conforme tem que fazer um pouco maior. Onde tem excesso a gente tira. E eu vou deixar isso aqui secando. Eu gosto de fazer a parte de baixo primeiro e deixar secando para depois fazer a parte de cima, para não correr o risco de estragar, de amassar a parte de baixo. Então eu deixo secando de um dia para o outro, ou você pode acelerar a secagem no ventilador. Deixa ele por algumas horas no ventilador até você perceber que tá bem durinho, que tá sequinho e não vai amassar, não vai estragar. Agora vamos deixar secando. Voltei depois de 2 horas, eu deixei secando por 2 horas no ventilador. Ele já tá um pouquinho mais durinho, já dá pra gente mexer na parte de cima sem amassar de baixo. Nós vamos abrir a massa e vou cortar com o molde, que também está na descrição, da parte da frente e a parte das costas, eu vou deixar tudo, fica tudo na descrição. Sova a massa, enrola ela para ficar lisinha e vamos abrir essa massa. Abre ela um pouco mais fina do que o vestido, porque essa agora vai ficar grudadinha no corpo, não precisa ser grossa, essa não precisa ter movimento. Mais ou menos 1 milímetrozinho, bem fininha. E aqui nós vamos colocar o molde e cortar. Eu vou usar o estilete de precisão para cortar. Se você não tiver o estilete, pode cortar com alfinete. Corta super bem. Vamos tirar o excesso. Guarda a massa no saquinho para não ressecar. E agora vamos colocar o molde. Vê se tem alguma rebarba. Cuidado para não arrebentar isso aqui, quase arrebentou. Porque aqui o pedacinho é muito fininho, tira com cuidado para não rasgar a massa. Mas se rasgar dá pra gente usar de novo. Dá pra ajeitar.
Eu venho aqui, não vou nem passar cola, só vou passar um pouquinho de água. Venho com a parte da frente e eu coloco aqui. Eu coloquei o braço porque eu tinha que fazer a emenda. É mais fácil colocar sem o braço, mas aí depois fica ruim para fazer a emenda. Então eu coloquei logo o braço, já que ele não é todo grudado no corpo, dá para fazer assim. E agora vem com a esteca e puxa a massa para emendar na outra. Se tivessem as duas massas moles, frescas, ia ser mais difícil de grudar aqui, porque provavelmente ia amassar a parte de baixo. Vem agora na parte de trás. Eu vou tirar um pouquinho aqui o excesso de massa, porque aqui tá sobrando para trás. Agora eu venho com a parte de trás. Da mesma forma. Coloca lá na cintura. E aqui onde você quer o decote. Vai sobrar sempre um pedacinho de massa aqui para não correr o risco de ficar pequeno, então eu prefiro deixar ele grande e cortar o excesso. Aqui do lado também tá sobrando um pouquinho. E agora eu venho com a esteca e vou emendar aqui, ó. É só apertar uma massa em cima da outra. Vai e volta. Dá um formato aqui do decote embaixo do braço, da cava. E do outro lado a mesma coisa. E agora nós vamos vir com o pincel modelador, que ele tem essa pontinha de silicone. E vai alisando. Molha na água e vai passando aqui. Vai esfregando que ele alisa toda a massa. Se não tiver o pincel de silicone, dá para fazer com o dedo também. Só que aqui embaixo do braço ia ficar mais complicado para fazer, mas dá para esfregar com o dedo. Fica lisinho também. Agora nós vamos fazer a emenda daqui, ó. Onde foi cortado o excesso, na alça. Faz a mesma coisa, vai apertando a massa e ajeita com o pincel modelador. Cuidado para não espalhar a massa e ela perder o formato. Se por acaso alargar, na hora que você estiver apertando aqui, passar da largura, vem com estilete de precisão e ajeita, corta o excesso se precisar. Prontinho a parte da massa. Depois que a massa secar, ela vai ficar da mesma cor. Essa aqui tá mais clarinha porque ela tá fresca. Essa aqui já tá um pouco mais seca, mas quando seca, fica tudo da mesma cor.